Muita gente gosta de ler livro de autoajuda, livro inspiracional, né? Qual o segredo da vida, como viver mais, viver melhor. Acho que não tem quem não se interesse por esse tipo de assunto. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ouvir as histórias dos meus pacientes, né? Justamente daí que surgiu o Reflexões da Pele. Eu tenho algumas pacientes, falo que especialmente são as que podem talvez, pelo tempo de vida, contribuir muito mais aí para o segredo do viver bem. Cada vez mais eu tenho pacientes mais longevas, né? Pacientes mais idosas. E hoje eu já tenho várias pacientes com mais de 90 anos. E é muito incrível, assim, cada vez que eu vejo elas marcadas na agenda, eu sempre fico pensando, eu falo assim, meu Deus, o que elas vão contar para mim hoje? E aí eu comecei a pensar, tipo, o que essas pacientes, né, que estão com 90 anos, e chegando no 90 anos bem, não é chegando no 90 anos mais ou menos não, elas estão ótimas fisicamente, com a cabeça boa, né? Qual que é o segredo que elas me contam sobre viver tanto, né, e viver bem? E você começa a ver que tem muitas coisas em comum nesse perfil de pacientes, né? Então a primeira coisa, obviamente, é se cuidar, né? Então elas se preocupam com o que elas comem, elas fazem a atividade física delas, ou faz uma caminhada, ou faz um pilates, são vaidosas, então mais do que se cuidar apenas da saúde, da alimentação, elas gostam de se cuidar, elas gostam de se olhar no espelho e se sentir bem. Então, sempre que elas podem, elas fazem às vezes um procedimento estético mesmo, para melhorar a qualidade da pele, para tirar a manchinha. Então, é uma vaidade, é um se cuidar que vai além simplesmente do que manter a glicemia boa, de manter o colesterol bom. Elas gostam de se olhar no espelho e se sentir bem. Bom, outro ponto que todas têm em comum, elas são muito otimistas. Elas sempre veem o lado bom da vida. Obviamente não existe pessoa que não passa por dificuldades, por problemas de saúde, problemas de família, problemas financeiros, mas elas são naturalmente otimistas. Bom, vaidade, otimismo e eu acho que o ponto fundamental que todas elas têm, elas cultivam amizades. Então elas têm o grupo de amiga delas, que elas viajam juntas, então às vezes a mais nova do grupo tem 70 e poucos anos, a mais velha tem 90 e tal, mas elas estão sempre juntas, né? E viajam quando podem, vão ao cinema e quando não podem às vezes fazer algum passeio, elas se juntam para conversar, para tomar um chá, tomar um café, às vezes prazeres simples que muitas vezes a gente deixa passar. Né? Então eu acho que, olha só, esses 3 pontos, né, a gente não pode, né, só valorizar quando a gente tiver 90 anos. Se a gente quiser viver bem, viver feliz, a gente tem que se cuidar, tem que ser vaidosa, tem que ser otimista e cultivar boas amizades.